Pessoal do primeiro ano, então é a correção da nossa atividade número 2, né? É temperatura de fusão e temperatura de ebulição, né? Lembrando sempre que quando a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, toda vez que eu tiver na temperatura de fusão, eu tenho dois estados físicos lá. Eu tenho ou o sólido está se transformando em líquido, ou o líquido está se transformando em sólido. Depende de eu estar resfriando ou então aquecendo o sistema. Quando eu estou na temperatura de ebulição, se eu estiver aquecendo, o líquido está virando vapor. Se eu estou resfriando, o vapor está virando líquido. Então eu vou ter sempre ali presente os estados na temperatura de ebulição, os estados de líquido e gás. Acima da ebulição é gasoso, abaixo da fusão é sólido e entre a fusão e a ebulição eu tenho o líquido. Então vamos lá. A afirmação A. Então o que ela diz para a gente? A substância A se apresenta no estado líquido quando estiver na temperatura de 120. Então, o que vai acontecer com a substância A? Ela tem fusão a 80 e ebulição a 218. E ele está me dizendo lá qual temperatura. A temperatura que o exercício diz é quando ela estiver a 120. 120 está em algum lugar entre 80 e 218. Então ela vai estar no estado líquido, né? Então, quando afirma lá, a substância A se apresenta no estado líquido quando estiver na temperatura de 120, a letra A vai ser verdade, ela é verdadeira. A letra B, afirmação B, o que ele diz pra gente? Quando a substância... quando na temperatura de menos 10, a substância C estará no estado líquido. O que é a substância C? A gente olha lá, ó, temperatura de fusão menos 40, temperatura de ebulição 115. Então eu coloquei aqui 40 e 115 para a gente deixar bem visível. E ele fala que é na temperatura de 120. 120 está... na realidade ele fala na temperatura de menos 10. 120 é o exercício anterior. Menos 10 vai estar entre menos 40 e vai estar abaixo do 115, entre menos 40 e 115. O que a gente vai ter então? Que essa temperatura de menos 10, eu vou ter então a substância no estado líquido, né? Então ele fala lá menos 10, substância no estado líquido vai ser verdade. Na nossa afirmação C, entre as substâncias da tabela, aquela que mais se aproxima do comportamento da água é a B, né? Então vamos ver essa substância B. A substância B, ela tem temperatura de fusão 650 e ebulição 1120. Então, 650 na fusão e 1120 na ebulição. Quando na realidade a água a gente sabe que ela tem fusão a 0 graus e não a 650. Tem ebulição a 100 graus e não a 1120. Então a afirmação C, ela é falsa. Então a gente vai ter agora a D. Ele vai falar sobre essa curva que aparece aqui, né? A curva de aquecimento da água pura pode ser representada pela figura abaixo? Vamos ver. A gente acabou de falar, a água ferve a 100, isso aí tá certo. A gente acabou de falar, a água funde, ou seja, o gelo vira água líquida na temperatura de 0 graus, isso aí tá certo. Agora, como ele fala água pura, então a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição só pode acontecer numa única temperatura. E é o que acontece. A fusão e a ebulição acontece só em... A ebulição, ela acontece exclusivamente a 100 graus, não muda de temperatura durante a ebulição, e a fusão, ela vai acontecer
a 0 graus, não muda de temperatura durante a fusão. Então é curva de uma substância pura com temperatura de fusão e ebulição igual a da água. Então sim, a curva de aquecimento da água pode ser representada pela figura abaixo. Então a nossa letra D, ela vai ser verdadeira. Então na nossa letra D, ela vai ser verdade. Aí, se dissolvermos um pouco da substância A na substância D, ou seja, ele tinha a substância A, né? Eu peguei a substância A e dissolvi na D. Então passou a ser não mais substância pura. Não é só A e não é D. Inicialmente eles estavam separados, mas quando estão juntos, um dissolvido no outro, eles passam a ter uma mistura. Então eles não podem ter mais aquela curva onde a gente tem a substância pura com a fusão e a ebulição acontecendo em temperatura única, né? A fusão acontece na sua temperatura e não varia, a ebulição acontece na sua temperatura e não varia, o que faz com que essa região aqui, ó, na fusão e na ebulição aconteça com temperatura invariante, né? Ela não varia. Agora, quando eu tenho uma mistura, o que vai acontecer? Durante a fusão a temperatura varia, durante a ebulição a temperatura varia. Então, se dissolvermos um pouco da substância A na substância D, a curva vai ter um aspecto de uma curva de aquecimento de mistura, que é exatamente isso aqui, como mostrado na figura abaixo. Então, a nossa letra E, ela vai ser verdadeira. Então, como é que fica lá a nossa tabelinha lá em cima? Na letra E, é verdadeira. Na letra D, a gente viu que é verdadeira. Na letra C, a gente viu que é falsa. Na letra B, a gente viu que é verdadeira. E na letra A, a gente viu que é verdadeira. Então, a nossa sequência vai ficar, vamos lá, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. E lá embaixo, na nossa letra E, verdadeiro novamente, né? Ok?